Eu vos digo que foi o próprio Jesus, e não a multidão que estava consciente do poderosos atos de Deus. Você pensaria em outro? Espero que não. Por Jesus, eu simplesmente quero dizer o seu próprio maravilhoso. Eu sou nesse. Isso é Jesus. Então, quero dizer, o indivíduo que experimentou esses poderosos atos de Deus age por sua redenção. Não é um indivíduo fora de você, mas o seu próprio maravilhoso. Eu sou quando você diz que eu sou. Isso é Deus. Isso é Jesus. Aqui nas últimas 3 ou 4 semanas, eles têm vindo a executar uma série de perguntas no LA Times no sábado na sessão religiosa. E o editor começou fazendo uma pergunta: quanto tempo deve ser um sermão? E muitos deles disseram 3 minutos, pois o período de interesse não pode ser mantido. Eles não podem estar atentos além, digamos, de 3 minutos, por alguns especiais a 5. E então, no sábado passado, John Charles Thomas Jr., você está familiarizado com o nome. O grande cantor. Agora, se ele é um júnior ou este é seu filho, eu não sei. Mas ele escreveu muito doce. E disse que poderia levar 15 minutos se estivesse bem preparado. E se o homem que está convencido do que ele diz, se ele realmente acredita no que ele está falando, e ele está preparado seu pensamento, 15 minutos. Ficaria perfeitamente bem. Mas ele acrescentou isso muito. Ele tinha um sermão que perturba o sermão, que em algum estranho move o indivíduo, perturba-o, como a pessoa confortável, a pessoa complacente. É quase certo que esse pregador tem uma fonte externa de renda. Agora que você pode levá-lo para todo o vasto mundo. Felizmente, meu Pai Celestial viu que meu Pai terreno poderia me suprir com isso. Fonte de renda externa. Que eu não tinha que tomar. O que eu teria que tomar se eu não estivesse livre da vontade de César. Pois quando eu vim pela primeira vez, na cidade em 1945, fui confrontado com tal imagem. Eu já tinha gasto alguns milhares de dólares para vir aqui. Eu trouxe minha família de 4, realmente 3, e a sobrinha da minha esposa. E nós vivíamos numa Gaylord Hotel e eu acho que o quarto era $40 por dia. Que é uma suíte por quê? Éramos 4 de nós, 2 meninas, minha esposa e eu, e comíamos em hotéis. E viveu normalmente, mas foi uma viagem bastante cara e nos deparamos com o país, pô. Naqueles dias, porque os aviões não estavam voando, não comercialmente como são hoje. E assim a viagem em um trem por 3 dias e meio em todo o país. E então, ele tentou me calar porque eu era controversa, que eu disse que eu não acredito na historicidade de Jesus, não como é descrito Pelon. Sacerdócios do mundo, mas ao tirá-lo da Bíblia, sim, mas não. E ele disse: bem, no que me diz respeito, eu ensino a historicidade de Jesus e assim você não pode tomar a minha plataforma ou qualquer um dos meus grupos. E ele tinha dezenas espalhadas ao redor da máquina, a área onde eu já estava contratado para falar. Então John Charles Thomas era bastante verdadeiro. Quando este homem soube que eu não era dependente de seus pequenos dinheiros para voltar para Nova York. Assim que eu vim, ele cedeu. Ele cedeu tarde demais, porém, depois que eu peguei um daqueles que realmente o representava, e deu-lhe todo o dinheiro que ele poderia ter feito, ele atravessou o teto. Era apenas dinheiro. Ele não era de forma alguma historicidade, era uma questão de dinheiro. Ele pensou que eu iria perturbar aqueles que lhe deram generosamente. E assim, se você perturbar os complacentes, os confortáveis, que apoiam as igrejas. Por quê? Há alguns que dormem 3 minutos. Então eles não podem ir além de 3 minutos. 5 minutos, isso é demais. Até lá, estão a roncar. Pergunte a alguém qual é o texto do sermão de hoje. E eles não podem te dizer, mas era algo para fazer. Você foi visto na igreja, e portanto você era um homem santo, como o cara que acabou de cair, dos céus com $500 mil extorquidos. Ele era um professor da escola dominical, um membro muito bom da igreja, um júnior na igreja Mormon, Universidade Brigham Young e, sem dúvida, um rapaz muito brilhante. Mas ele poderia extorquir $500 mil da empresa. Claro que ele só tinha tempo suficiente para gastar $30 com isso. Nós o pegamos e eles ganharam quase os $500 mil. Mas para voltar à substância de tudo isso, quando você pega o púlpito, você está quase. Advertiu para não negociar com roupas, para não negociar com nada. Deixa-o dormir.
E se você não fizer isso, bem, então você vai, e vamos simplesmente chamar uma reunião e trazer um outro pregador, que não vai perturbar. E se ele não tem uma fonte externa de renda, ele terá que colocar a marca. Bem, isso é vida neste mundo. Felizmente, aquele que me enviou procurou. Eu não teria que ficar com a marca. Pois quando ele me abraçou, e ele era amor infinito, e então me enviou e me disse: feito com os sangues azuis, em outras palavras, com todo o protocolo, com toda a cerimônia, com todos os que agora é dado sob a forma de cristianismo, ou religião para que o assunto, feito com ele, ignorá-lo e ir tudo para fora e dizer exatamente o que você vai experimentar. E assim comecei a experimentar o plano de redenção de Deus. E então, eu fui corajoso o suficiente para sair e contar como aconteceu comigo. Porque eu tenho o que chamamos em Barbados de uma garra traseira, quando você encontra pessoas perseguindo à noite para pegar caranguejos, e o caranguejo pode correr tão rápido quanto o indivíduo atrás dele, e ele pode correr em todas as direções. Tão rápido quanto para frente, para trás, para os lados, qualquer coisa. E eles vão fazer um prato maravilhoso, de carne de caranguejo. Bem, o caranguejo pode ir a um precipício. Poderia ser 70 pés de altura, e logo abaixo está o oceano. E esse caranguejo pode ir tão rápido quanto um homem pode correr e desaparecer, mas ele não está caindo. Ele tem uma garra traseira. E ele simplesmente se agarra. Ele simplesmente se enterra e se esconde. Se o homem vai um segundo além de seus pés na água, 70 pés abaixo, ele vai. Então falamos em Barbados de ter uma garra traseira. Você pode correr e quebrar o pescoço, mas você não vai quebrá-lo se tiver uma garra traseira. Então deixe-os tentar tirá-lo do púlpito, tirá-lo do palco, todas essas coisas. E se você realmente for enviado, ele estará preparado para você. Você terá a garra traseira. Você terá essa fonte externa de renda. Então você pode falar corajosamente e dizer exatamente o que aconteceu com você. Agora o cristianismo é o cumprimento do judaísmo. Não são duas religiões, é um termo. É a árvore e seus frutos. E o cristianismo é baseado na afirmação de que uma série de eventos aconteceu em que Deus se revelou em ação para a salvação do homem. E quando isso aconteceu, e onde você sabe que tudo aconteceu na sinagoga judaica? Todo o Antigo Testamento é escrito por judeus. 90% do Novo Testamento é escrito pelo judeu. O Novo Testamento está lhe dizendo o que aconteceu na sinagoga. Porque na sinagoga os homens começou a experimentar o cumprimento de sua própria profecia maravilhosa. E então eles o contaram. Agora você dirá, bem, como fez aquele que agora é simbolizado como aquele que diz, é isso? Ele não era o único. Aconteceu, como está acontecendo aqui, muitos de nós estão acontecendo agora. Se eu o precedesse por alguns anos, o que isso importa? Se eu sou a voz, mas muitos de vocês estão realmente vindo para a frente com experiências idênticas. Assim, formaremos a unidade única. Jesus é apenas um nome dado. A palavra Jesus é que eu sou. É Jeová. Jeová é a salvação. Assim, no homem, o homem está tendo essa experiência. Agora ele tinha uma fonte externa de renda? Ou posso dizer-lhe, você leu o 8º capítulo, o 2º e 3º versículos do livro de Lucas. Se eu dissesse ao cristão médio do mundo que ele era apoiado por mulheres ricas, eles davam-me um tapa, encaixavam-me os ouvidos. Então eu teria que dizer a eles, volte para a sua Bíblia e leia o 8º capítulo, 2º e 3º versículos. Se você não está familiarizado com a Escritura, posso citá-la para você? Em primeiro lugar, Lucas menciona 3 pelo nome. Maria, que se chamava Madalena. Bem, Madalena era uma dama da noite. Ele disse que veio para os pecadores. Ele veio para as meretrizes. Ele veio para os cobradores de impostos. Estes eram seus amigos, aqueles que o mundo chama de pecadores. Então Maria Madalena é mencionada primeiro. Depois veio Johanna. E então veio Susana. E então Lucas acrescenta. E muitos outros, não apenas outros, e muitos outros deram a ele os seus meios. Agora, a versão King James tem ele, que é uma tradução correta do grego. A tradução moderna para modificá-lo sob pressão dos terráqueos de hoje. Eles usaram a palavra
tentando incluir discípulos e seguidores, o que não é. A palavra grega é elire. Foi a ele que eles deram seus meios. E 3 mulheres são mencionadas, e muitas outras. Então ele tinha uma fonte externa de renda, se você levá-lo a este nível, mas você tem, para levá-lo a um nível completamente diferente quando falamos de Jesus. Jesus é simplesmente o indivíduo que experimentou os poderosos atos de redenção de Deus. Voltemos agora ao início de Lucas. Primeiro, ele começa com os eventores. Aqui, em primeiro lugar, foram eventores. Essas coisas que foram realizadas entre nós. Agora a palavra traduzida entre realmente deve ser traduzida dentro. É a mesma palavra que lemos no mesmo livro, no capítulo 17. O reino. O céu está dentro de você. Assim, essas coisas foram realizadas dentro. Não entre, mas dentro. Mas, no entanto, começamos com os eventos. E aqui estão os 4 primeiros versos, na medida em que muitos se comprometeram a compilar uma narrativa das coisas que foram realizadas entre nós, como foram ditadas a nós por aqueles que foram ministros da palavra, que foram testemunhas oculares desde o início. Parecia-me bom também, tendo seguido todas as coisas de perto desde o início, para escrever uma conta ordenada para você, o mais excelente Teófilo, para que você possa conhecer o verdade a respeito das coisas que vos foram ditas. Você ouviu essas coisas. São todas as coisas que o homem só ouviu daqueles que tinham experimentado. Sem dar para ditar, tudo isso aconteceu na sinagoga. Isso não aconteceu por fora. Estes são todos os judeus que conheciam sua Bíblia, mas eles não são estudiosos. Eles não eram mentes brilhantes. Eles não eram o sinédrio. Eram homens que simplesmente aconteciam dentro deles. Como nos disse no livro de Daniel, ele o dará ao mais humilde dos homens. Ele não está vindo para dá-lo aos chamados sábios do mundo e àqueles que são conhecido, mas ao mais humilde dos homens ele o dará. Então, aqui estão homens e mulheres em quem a coisa começou a se desdobrar, como uma árvore sendo madura. E de repente, a flor se desdobra, e aqui vemos o fruto, e eles começam a descrever suas experiências e conhecendo bem as Escrituras o suficiente para que pudessem identificar os eventos que foram prefigurados no Velho. E aqui, agora não há Novo Testamento, mas eles sabem que trouxeram o Antigo Testamento e o Único Testamento para a fruição, e assim, eles começaram a contar a sua história. Então aqui encontramos primeiro os eventos, depois encontramos a tradição oral. Então as pessoas ouviram o que os poucos experimentaram, e em seguida, eles são os pregadores que disseram. A palavra em seguida veio o compromisso da tradição oral para a palavra escrita, porque tem que ser registrado, porque aqueles que realmente ouviram isso daqueles que o experimentaram estão morrendo. É hora de gravar para a posteridade o que realmente ouvimos. Então agora ele está comprometido com a palavra escrita. Agora Lucas vê o que foi comprometido para ele, disse na medida em que muitos se comprometeram, para compilar uma narrativa das coisas que foram realizadas entre nós. Agora ele não criticou aqueles que fizeram a tentativa, mas disse que parecia bom. Eu também tendo estudado todas as coisas de perto desde o início para escrever uma. Excelente Teófilos, para que você possa saber a verdade a respeito das coisas das quais você foi informado. Teófilo significa aquele que ama a Deus. Significa que você não estaria aqui esta noite. Você está em busca de Deus e por isso ele está falando com você quando ele fala de escrever. Para Teófilo, aquele que ama a Deus, que está em busca de Deus. Ele não condena ou de forma alguma critica os antecessores que tentaram a narrativa. Ele simplesmente afirma que ele tem um melhor arranjo do material de origem, e não necessariamente um maior, eu diria, exatidão cronológica. Ele não coloca isso de maneira cronológica. Ninguém faz isso nas Escrituras. Eu acho que eu lhe dei uma imagem cronológica muito maior do que qualquer pessoa que eu já vi na imprensa. Eu lhe disse exatamente como aconteceu comigo e os espaços entre eles desde o momento do despertar dentro de mim, que é a ressurreição, e o nascimento que vem na mesma noite, 139 dias. Mais tarde, para a descoberta do Filho, que me revela como Pai. Em seguida, 123 dias depois. A divisão da cortina do templo, e eu sou o templo, pois todo o meu corpo foi. E em seguida, mais 298 dias, não 2 anos, além do que trazendo para 1260 dias. E aqui
Eu lhe dei exatamente um após o outro cronologicamente. Não é realmente importante. Mas sinto que tendo sido enviado para fazer o que estou fazendo e devo fazer. E farei. Que era importante para uma noite na minha cama, eu me perguntava quanto tempo isso realmente levou. Eu sei o que veio primeiro, o que veio segundo e o que veio terceiro. E eu marquei todos eles na minha Bíblia. Então eu marquei todos eles na Bíblia e coloquei a data para baixo. E uma voz disse-me enfiá-los para que eu saí da minha cama, fui para minha sala de estar ligado ao. A luz pegou minha Bíblia e levou os dias. E eu fui mais e mais e mais. E cada tempo sai 1260 dias, que é o dia numerado no livro de Daniel, se o seu. O nome está escrito no livro da vida. Então o que importa é que leva 1260 dias. Bem, eu entrei e olhei para ele e eu peguei meu calendário. Eu passei por todo o... Eu mal podia acreditar que eu estava vendo corretamente, passou por cima da coisa toda. No dia seguinte, a mesma coisa e tantas vezes como eu iria sobre ela saiu. Até 1260 dias, e eu sei que ninguém viu esses poderosos eventos de Deus em mim. Mas eu mesmo assim no script, se você lê-lo corretamente, ninguém. Mas o indivíduo. Quem experimentou agora aqui é o mais antigo dos evangelhos. O livro é a marca do batismo e ele está saindo, pois é seguro que ele viu os céus. Ele não disse que a multidão viu o céu aberto e o espírito aberto. Descendo sobre ele em forma corpórea, como um diabo sim. Há uma voz no meu caso. Havia uma voz e a tradição rabínica mais antiga diz que há. Ele é como o som da voz, da dúvida chamado banho, ser o eco da voz de Deus. Quando ela desce sobre você e sufoca você com carinho, e todo o seu corpo é completamente cheio de amor. Ninguém além de você e da voz. Mas a voz está agora, personificada como mulher filha da voz de Deus, e ela me diz que não está registrado na Escritura, eles precisamos da dúvida evitar o homem. Porque o homem dá um odor horrível, horrível, mais ofensivo. Ele te ama, mas ele te ama, e ele penetrou naquele anel de ofensa para demonstrar seu amor por você bem agora. A ordem que eu dou, e você dá. Não é porque somos carnívoros e comemos carne, porque os vegetarianos. Todos eles pensam tanto quanto eles pensam que não é que são simplesmente os pensamentos. Entreter você e eu, entreter os pensamentos mais horríveis no curso de um dia, e o homem vive não só de pão, mas de cada palavra que procede. A boca de Deus e Deus é que eu sou tão toda ideia que eu entretenho é tão... E quando eu entreter essas coisas que eu estou alimentando, sobre eles emitem um odor mais ofensivo, e a dúvida o símbolo. O Espírito Santo evita o homem até aquele momento, que é tão convincente que ele tem que penetrar nesse anel de ofensa e descer sobre aquele e dar seu selo de aprovação para que a história se abra com esta declaração em Lucas 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Você o leu nos primeiros capítulos de Luke, ele sai da água. Mas posso te dizer que você não vê água. Mas a pomba flutua bem, uma pomba pode flutuar. Não é dado como um pato ou qualquer. Ele não tem um pé de teia. E, no entanto, quando olhei para o morro, pode dizer 20 pés acima de mim. Era simplesmente estacionária, e o cristal claro. Quando ele disse que os céus se abriram, ele viu os céus abertos. E aqui está uma. Flutuando, realmente flutuando. Porque somente se flutuasse poderia permanecer assim. Estacionária. E como eu no meu olho, o olhar mais carinhoso. E então eu levanto o meu. Como Noé na arca, e eu levanto-a, e meu dedo indicador na arca. A mão esquerda saiu automaticamente, e o pato desceu através deste cristal. Área clara, e em seguida acendeu no meu dedo, eu trouxe para o meu rosto. E ele me emitiu. Me sufocou no amor e beijos, e carinho, e enquanto ele realmente me emitiu. Me sufocou com carinho, a coisa toda dissolveu, ninguém viu. Mas a voz da filha, que é o eco de Deus, ela era quem estava em minha, que me contou da ofensa que o homem emite, e como seu amor era tão sobrepujando que ele penetrou naquele anel de ofensa para demonstrar seu amor por Ruth. E então ele desceu em forma corpórea sobre mim. Então ele cumpriu a 61º capítulo de Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres e abrir as portas da prisão daqueles que foram escravizados, e em seguida ele fechou o livro e devolveu-o ao atendente. E então todos os olhos estavam sobre ele por causa do que ele tinha dito. E em uma, eles estavam apedrejando-o até a morte. Então ele perturbou-o. Complacência das pessoas assim quando você pega a plataforma e você de qualquer forma. Perturbar os confortáveis, aqueles que são complacentes, aqueles que são agora bastante satisfeitos com o equívoco pré-fabricado das escrituras que eles não. Quer qualquer perturbação e você perturbá-los, e eles vão avisá-lo que você não vai ficar. Um salário você estará fora, mas se eles aprenderem que você tem uma fonte externa de então eles respeitam você, que é todo o respeito de qualquer maneira dinheiro que este homem fez com que este homem levasse esses $500.000 não foi o amor ao dinheiro e um pouco imitando-o dentro de 24 horas para que eles o pegassem. Eles disseram que ele era parte do imbecil, mas ele estava pedindo outros 5. 100 mil, porque foi fácil obtê-lo para que eles tivessem os dois. Um tinha mapeado a coisa toda, e ele pensou que era o crime perfeito. Eles nunca poderiam encontrar isso. Ele fez tudo o que ele achava que era o certo, e aparentemente traído por seu amigo íntimo que sabia seu segredo. Você não consegue ver as escrituras que seu amigo mais próximo o traiu. Ninguém pode trair. Você que não tem o seu segredo, e assim seu amigo mais próximo, sua irmã. Na lei traí-lo por razões ainda não ditas, mas eles não aguentavam, e assim. Nos é dito nas escrituras seu amigo mais próximo, aquele que mergulhou no prato com. Me traiu apenas meu amigo íntimo, a quem eu revelar o meu segredo, jamais poderia me trair. Ninguém me trai, ninguém sabe os segredos de um homem. Mas o espírito do homem, ninguém, conhece os segredos de Deus. Mas o espírito de Deus assim, se Deus revela o seu segredo. Aquele a quem ele revelou que poderia trair, e ele tem que ser o seu mais próximo. Essa é a história. Então ele escreve uma narrativa em torno desses eventos para que você pode dizer todos os tipos de coisas em torno da série de eventos, e eles são muitos são atos poderosos pelos quais Deus se revela no indivíduo para a salvação desse indivíduo, e a salvação do indivíduo é revelá-lo como o próprio Deus, de modo que essa história de Jesus Cristo, se eu pudesse, para sentir que vou dividi-lo em dois e falar de Jesus como Senhor e Cristo. Como seu filho, mas o homem não foi ensinado dessa maneira. Mas você vai escrevê-lo. Um dia eu dei a você da plataforma, e agora você tem. Fita que está tudo bem. Mas eu ainda sinto que a palavra escrita é mais duradoura. Esta é uma era eletrônica maravilhosa. E você pode colocá-lo em se você tem máquina, mas a palavra escrita, quando você tem escrito assim que no lazer você pode apenas voltar e lê-lo um dia, alguém vai escrevê-lo como eu já disse, e agora gravá-lo em cassete, mas você vai levá-lo a partir do um de vocês terá a capacidade de escrevê-lo, e ele afirmou. Ele simplesmente tomou as tradições orais, pois ele a seguiu de perto do próprio ter visto o que os outros tentaram fazer em tantos, se comprometeram a compilar uma narrativa das coisas que foram realizadas entre nós, como eles vieram pela tradição oral. Pregadores da palavra que ouviram então, tendo seguido todas as coisas. Desde o início me pareceu bom também escrever um Teófilo, teu amante de Deus, para que possas conhecer o verdade a respeito dessas coisas de que você foi informado, e por isso ele escreve o livro de Lucas e o livro de Atos, mas não se vangloriando, alegando que ele é melhor do que ele afirma. É simplesmente um melhor arranjo das tradições orais. Luke ninguém sabe que eles são todos anônimos: Matthew, Mark, Luke e Johnson. Nomes anônimos, ninguém sabe quem eles são. Mas eles eram aqueles que foram qualificados para escrever as tradições orais. Para tudo isso veio para baixo dessa maneira. Mas quando aqueles que ouviram isso da fonte no início são o ponto de se aproximar do ponto de morrer a partir desta seção do tempo e deixá-lo. Naturalmente, cabe alguém gravar se vale a pena gravar, então ele pensou. Vale a pena gravar na forma escrita, e assim ele gravou em nosso evangelho. Luke, então é assim que é feito agora, que eu fui enviado para esclarecer pontos que toda a minha missão é dizer-vos quem é Cristo, quem realmente é, e Cristo é.
David, se todo o vasto mundo se levantasse em oposição esta noite. E se eu, fisicamente pregado, não faria diferença, eu não apreciaria a dor. Naturalmente, mas se isso fosse o que eu tivesse que pagar, eu pagaria de bom grado. Mas eu não poderia me retratar. Eu não poderia retratar o que eu experimentei que David deu. A fama bíblica é o Cristo. Ele é o ungido do Senhor. Ele é o Filho de Deus e o único que pode revelar Deus a você, e ele não vai. Diga que é o seu pai, que ele vai olhar para você e em seguida, quando ele olha para. Você sabe quem é o pai porque você sabe que você é o pai dele. E ele é filho de Deus e você sabe disso. E não há dúvida em sua mente como. Para quem ele é. E portanto, quem você é porque você sabe o relacionamento. E é isso que eu fui enviado para dizer a você. E assim, em um futuro não distante. Esta peça sairá, você terá um registro, outros terão um oralol, tradição, e alguém terá a capacidade de dizer isso e o poder de... Mas nesse estado presente, meu Pai Celestial, diga-lhe a profundidade da minha própria vida, sendo assim adequado para me dar uma fonte externa de renda que eu pudesse dizer que eu não poderia ser evitado daqui para lá, porque eu estou perturbando os turvos, os complacentes e ricos, e as pessoas muito confortáveis. Do mundo não pense por um segundo que isso não aconteceu. E aconteceu. E acontecerá para sempre. Uma senhora em Nova York. Ela odiava Bispo Manning. Ele meme e ti foi o bispo de Santo Thomas, 53 Elder e Fifth Avenue. E ela deixou $2 milhões e sua vontade era que fosse para Santo Thomas. Se o Bispo Manning morto, ou se ele ainda está vivo, vai para o hospital de Santo Luke, vem de Santo Luke. É de propriedade da Igreja Episcopal. Por isso não importa realmente que você dê a Santo Thomas ou você dá-lo a Santo Luke. Então ela deixou um testamento que se ele ainda está vivo, que coisa então Santo Thomas não obtê-lo se ele está morto? Você vai obtê-lo se ele está vivo. Santo Luke recebe agora aqui um dia. Eu estava no University Club em Nova York e meu amigo, que era meu, Olsen me levou para a janela e eu olhei através da janela e eu via esta enorme parede e eu disse o que eu deveria ver. Ele disse exatamente o que? Você está vendo, você vê qualquer coisa que eu disse, bem apenas uma parede lisa, que vai todo o caminho até a altura de algum edifício que está lá. Ele disse que o edifício que ele esconde está na igreja de Thomas e que é um muro construído por John D. Rockefeller, o primeiro que ele também teve com o Bispo Manning, e a despeito dele, ele construiu sobre sua própria terra uma parede que cobriu completamente todo o belo vidro. Essas lindas cores que estão voltadas para o norte na cidade de Nova York. E ele, até hoje, que é agora a 4ª geração. Depois de sua morte, eles não podem quebrar isso, então você está indo para Santo Thomas. Hoje você vê belas tapeçarias penduradas onde, se você pudesse remover o tapeçaria e a parede para obter a luz, através de você vai ver o mais lindo vidro maravilhoso que está lá. Você só pode ver o nascimento que o ocidente e o que vai para o sul, mas a visão do norte é completamente bloqueado pelo muro, por um homem que se considerava um homem muito religioso. Ele era contra a proibição de falar contra todos os filhos. Ele era um batista devoto, mas não devoto ao ponto de não vá e Ana ia analisar todos os tipos de solo, e só ele sabia figuras para trás, e assim ele poderia ter multiplicado e multiplicado em bilhões. E assim ele pensa que é espiritualidade, e que o muro ainda está lá em Nova York. Cidade, você ir para a igreja adorável, que eu fui em muitos um tempo, em muito. Vésperas apenas para ouvir o órgão, um órgão bonito e algum grande organista. Está sempre jogando. Então você está indo especialmente nos meses de inverno, quando o inverno começa cedo por volta das 4 horas. Está tudo escuro e muitas vezes ao redor. Eu estava indo para Santo Thomas e apenas sentar-me nas costas e ouvir que bonito órgão e olhar para o pôr do sol, porque pouco antes era. Disse que temos a partir dessa visão ocidental, que enorme explosão através daquele. Belas cores que estão sobre o altar, e eu poderia obter um pouco do ao sul pelo norte, ou escondido por essas tapeçarias, mas pelo menos eu completamente apreciar a bela música que veio da órbita. Por isso é o que neste mundo de César, todos se confrontam para que amanhã se divirtam um pouco.
E perguntar ao complacente e perguntar àqueles que estão completamente adormecidos se Jesus tinha. Quaisquer apoiadores e eles vão te dizer: oh, não, ele poderia trazer ouro para fora do boca de peixe, ele poderia fazer todas essas coisas. E por que ele iria querer qualquer coisa? Além da capacidade de fazer essas coisas, e em seguida apenas casualmente abrir o livro de Lucas até o 8º capítulo e tê-lo ou tê-la ler o segundo e terceiro versículos que eles lhe deram de seus meios e muitos outros. E eles nomearam 3 e 1. Era uma prostituta que ela tinha uma clientela maravilhosa. E generosamente deu a quem a libertou em vez de condená-la por ela. Ele a deixou ir e em seguida ele tomou esse um mandamento da Latá. E qualquer homem que ele usa aqui no sermão do mês, qualquer homem que olha, uma mulher já cometeu o ato em seu coração com ela. Então ele disse a ela o que o homem é sem pecado. Então vá, minha querida. E assim ela continuar a seguir o seu caminho e recompensá-lo generosamente se você levá-lo a esse nível. Mas em todos esses níveis, você pode levar a escritura para a arte. É construída sobre 3. Você tem o seu nível físico, o seu nível psicológico e o seu. Eu estou tentando elevar você ao nível espiritual, onde estes atos poderosos ocorrem dentro de nós. E quando eles ocorrem dentro de nós, ninguém são vistos por ninguém, a não ser o indivíduo em quem eles ocorreram. Então há dúvida. Desce, e quem não vê ninguém da multidão, e assim você está dividido em 2. E quem não vê ninguém além de você, você vê Davi, e quem vê isso apenas você. Você volta e conta a história como você se levantou dentro de uma sepultura e você saiu daquela sepultura com uma sabedoria inata sobre o que fazer. E ninguém viu. Você vai acreditar que eu disse ao meu dentista que contei toda a história. Um dia ele disse a ele que seus irmãos se lembrassem que ele tinha que trazê-lo. Até este nível, para os meus 3 irmãos, foram as testemunhas para um. De acordo com a tradição nas Escrituras, os 3 que testemunharam, 3 reis eram irmãos no meu caso. Eles eram meus irmãos Cécio e Victoré. Lawrence e os 3 reis do livro de Mateus foram considerados irmãos e assim, a tradição tem que assim, no meu caso, eles eram irmãos. Eles eram irmãos. Eles vieram de longe 5.000 milhas de distância, mas certamente eles vieram em espírito. E eles não têm conhecimento neste pequeno mundo consciente de César dá. Eles desempenharam um papel no meu despertar ninguém que eu lhes disse quando eu fui para casa. Eu tenho o ar daquele que encontrou a criança. Mas eu não tenho o ar do... Os outros eles pensaram bem, Neville, ele ainda está sonhando que ele estava. Sonhando quando era criança, ele ainda está sonhando ainda o mesmo místico meme. E criança fazendo o que ele fez quando era criança, ele não mudou nada assim. Deixe-os para si, meu irmão Lawrence, antes de partir deste mundo. Ele tem experiência e ele me questionou seriamente quando eu fui para casa. Pergunte-me certas passagens da Escritura, você pode citar, disse o primeiro versículo de Hebreus, quando eu fiz o primeiro de Lucas, e o primeiro deste, o primeiro deste, o primeiro. E ele ficou tão surpreso como você pode fazer isso, disse. Porque eu amo, Às vezes eu sinto que eu escrevi. Às vezes eu sinto que eu amo isso. Às vezes eu sinto às vezes. Eu o inspirei porque agora sou uma vítima para me lembrar disso. E estou realmente tendo as experiências de tudo o que está lá. E por isso não posso negar o sentimento. Que às vezes me possui que eu inspirei bem. Porque se aquele que é. O pai de Davi inspirou o livro, que eu certamente amo. Porque eu sou o pai de David. Mas Lawrence levou isso em consideração. E em seguida, 1 ano. Mais tarde ele foi embora dessa sessão do tempo. Os outros 2 ainda estão conosco. E eles são empresários e homens de negócios muito bem-sucedidos. E eles têm. Eu sou Neville e eles são o que são e eles me permitem. Para ser o que eu sou, mas foi tão estabelecido no começo com meu céu. Pai, que ele vai me enviar para este mundo para fazer o que eu tenho que. Eu devo e faço e farei. E saberei o que acontece com o pregador. Quando ele pisa nos dedos dos que dormem e que contribuem para a sua. Eles podem demiti-lo durante a noite. Ele fez para que eu não fosse demitido. E a coisa que me impressionou tão vigorosamente quando eu vim aqui pela primeira vez, quando este homem com todos esses graus, todos autoimpostos, porque onde ele conseguiu, ele iria levá-los todos para si mesmo. E então, ele ousou me dizer que eu devo.
Não ensine de sua plataforma a não historicidade de Jesus, e eu lhe disse que eu sei por experiência que ele é a única realidade no mundo, mas não secular. Então não é só história secular que nossos evangelistas foram. Revendo Mateus, Marcos, Lucas e João, eles mesmos são desconhecidos, e eles não estavam escrevendo história secular, eles estavam escrevendo teologia. Eles não estavam. Como historiadores, como biógrafos, eles estavam colocando para baixo coisas que não. O olho mortal podia ver e construir em torno dele a história mais gloriosa que poderia entrar em mentes humildes como a sua. E assim você acredita no história, e ele não apostaria um olho para tirar de você o que estava em seus bolsões. Se você não tê-los pregado, eu não estou criticando. Eu só estou dizendo. Você é o que eu sei por experiência, eu passei por isso com ele.